Marcos 13, versículo 28 até o versículo 31. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei o que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Versículo 31. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Vamos orar mais uma vez. Peça para que o Espírito Santo fale ao seu coração. Senhor nosso Deus, nós nos curvamos perante a Tua face, a Tua presença santa. Te pedimos perdão por todos os nossos pecados. E queremos rogar, meu Deus, que o Senhor derrame sobre nós bênçãos sem medidas, a Tua misericórdia. Como está escrito, a Tua misericórdia se renova a cada manhã. Evidencia mais uma vez, Pai, a Tua misericórdia. Concede-nos o privilégio de sermos alimentados na Tua palavra. Fala conosco, glorifica o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, uma das características fundamentais das parábolas de Jesus é a temática do reino de Deus, como nós temos demonstrado. E essas parábolas, elas abordam o reino de Deus sob duas perspectivas: a perspectiva do reino inaugurado e a perspectiva do reino consumado. Em algumas parábolas, Jesus ele mantém um foco mais em uma do que em outras. Em outras parábolas, Jesus ele unifica os dois conceitos. O reino inaugurado diz respeito ao reino de Deus aqui e agora. Esse reino é manifestado pela aparição de Cristo quando ele se tornou homem e morreu na cruz. E esse reino é manifestado também através do ministério da igreja, entendendo que a igreja não é o reino de Deus. A igreja faz parte do reino de Deus. A igreja faz parte deste reino inaugurado. Nós somos agentes do reino, portanto. A despeito disso, nós devemos entender, meus irmãos, que apesar de estarmos vivendo o reino inaugurado, porque Jesus disse, o reino de Deus é chegado, nós já reinamos com Cristo Jesus nas regiões celestiais. Mas o reino não está consumado ou completo. Então, o reino consumado ainda virá. É quando Jesus vier, quando ele voltar, ele em breve esmagará Satanás debaixo dos seus pés, para então consumar a venda do reino. Na parábola de hoje, meus irmãos, que fala da parábola da figueira, nós iremos aprender conceitos relacionados ao reino consumado, o reino que há de vir ainda, a volta de Cristo. E como esse reino consumado diz respeito à volta de Cristo, a plenitude do reinado de Cristo quando ele voltar, nós vamos, meus irmãos, trabalhar a temática relacionada ao conceito de escatologia. O que é escatologia? Escatologia, meus irmãos, é o estudo das últimas coisas, dos eventos do fim dos tempos. Isso é escatologia. Portanto, unindo o conceito de escatologia, que é um conceito próprio do reino consumado abordado na parábola da figueira, unindo isso ao conceito dos cuidados que Cristo quer que nós tenhamos a respeito da vinda do reino, nós iremos trabalhar esse texto com o seguinte tema: os cuidados escatológicos na vinda do reino consumado. Ou seja, quais são os cuidados que nós devemos ter em face dos sinais que estão acontecendo ou prestes a acontecer? Os cuidados escatológicos na vinda do reino. Em primeiro lugar, o primeiro cuidado escatológico, meus irmãos, é atentar para os sinais. Nós devemos atentar para os sinais do fim, os sinais da consumação do reino. E Jesus, para exemplificar a respeito dos sinais, ele de maneira muito didática, simples, mas sem deixar de ser profundo, ele usa uma parábola que ilustra a questão climática de seu tempo e daquela região do Oriente Médio. Versículo 28. Aprendei, pois, a parábola da figueira.
quando já seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. O que indica para nós as mudanças das estações do ano, meus irmãos, não é o relógio, não é o computador, não é o Google. O que nos indica que nós sabemos que uma estação está mudando para outra estação? A natureza. A própria natureza testifica a transição de uma estação para outra. Dependendo do país e do continente e da região do planeta Terra, o sinal de mudança, a transição de estação, se dá por sinais específicos, típicos daquela região. No caso do Oriente Médio, no caso da Palestina, a chegada do verão, sob a perspectiva dos judeus do primeiro século, se dava a partir da renovação dos ramos da figueira, da renovação e do nascer das folhas. Versículo 28. Os ramos se renovam, as folhas brotam, então está próximo, está chegando o verão. Com base nessa ilustração, meus irmãos, nós vamos aprender então quais são os cuidados que nós devemos ter a respeito do fim. A respeito do fim. É uma parábola relativamente simples. Na verdade, Jesus ele estava mais preocupado em transformar nosso caráter, em nos edificar espiritualmente, nos fazer crescer espiritualmente, do que simplesmente, continuamente demonstrar que o seu ensino tem alguma profundidade técnica, ainda que Jesus sempre foi profundo. Mas nós aprendemos com Jesus sendo mestre, sendo nosso Senhor, nosso mestre, nosso rabi, nós aprendemos que às vezes o reino de Deus traz lições profundas, através de coisas simples. E às vezes nós nos desesperamos atrás de coisas tecnicamente profundas, sem nos preocupar com o mais importante, que é a mudança do caráter. E Jesus se preocupa com a nossa mudança de caráter, e Ele usa coisas simples, como simplesmente você visualizar uma planta. Já está brotando as folhas dessa planta? Está chegando o verão. Vocês estão vendo os sinais do fim? Está chegando o rei. Então vamos aprender então, meus irmãos, que o primeiro cuidado escatológico na vinda do reino de Deus é atentar para os sinais. Assim como as plantas sinalizam a mudança de clima, a mudança de estação do ano, os eventos do fim vão nos dar sinais a respeito da chegada do reino. Nós devemos entender, meus irmãos, que os sinais que Jesus fala aqui, eles estão relacionados a uma outra ilustração que Jesus aborda quando ele trata do fim. E a outra ilustração diz respeito à mulher grávida. A mulher grávida. Isso fica de maneira mais aguda, exposta através da revelação de Apocalipse capítulo 12, aonde o texto de Apocalipse 12, João nos diz que viu-se um grande sinal no céu. Um grande sinal no céu. Fala da batalha do dragão contra a mulher. A mulher achava-se grávida. Essa mulher grávida, ela fugiu para o deserto. Sentia dores de parto. Depois nasceu o menino, e o menino foi arrebatado para Deus. Obviamente, é uma referência a Cristo Jesus. Então, observe que é natural nas Escrituras Sagradas a ilustração sendo usada a partir de uma mulher grávida, das dores de parto. Paulo fala que ele tinha expectativa da volta de Cristo, como que sentindo dores de parto. Essa expectativa está relacionada a gemidos. As mulheres, quando estão sentindo dores de parto, elas emitem os gemidos que sinalizam a chegada, que está chegando a criança devido à intensa dor. Paulo, no capítulo 8 de Romanos, meus irmãos, fala de 3 gemidos. O gemido da criação, a criação a um só tempo geme. Fala do nosso gemido, porque nós também gememos em nosso íntimo, aguardando a revelação do Filho de Deus. Fala do gemido do Espírito Santo que intercede por nós. Esses gemidos estão inseridos no contexto da vinda do reino, dos sinais dos tempos. Então, meus irmãos, quais são os sinais que nós devemos atentar? Esses sinais, eles estão subdivididos em 2 categorias. Eles estão divididos na categoria de princípio das dores de parto, e as dores de parto propriamente dita. O princípio das dores, meus irmãos, são as contrações que a mulher sente, mas ainda não é o parto, não é o nascimento da criança. Essas contrações, ou o princípio das dores, o próprio evangelista Marcos os relata no capítulo 13, meus irmãos, do versículo 1 ao versículo de número 13. Observe no versículo 3,
Marcos 13:3. Está escrito em cima, o princípio das dores. O que são esses princípios das dores, meus irmãos? São os 4 cavalos do Apocalipse e seus cavaleiros. Quem são esses cavalos e seus cavaleiros? O cavalo branco é Cristo, obviamente, ou o cavaleiro, aliás. O cavaleiro do cavalo branco diz respeito a Cristo, que sai vencendo para vencer e que governa todas as coisas. O cavalo vermelho é guerras em nível global, já aconteceu e pode ainda acontecer. O cavalo preto diz respeito a uma crise econômica em nível global, por isso que Jesus disse haverá rumores de guerra, guerras em vários lugares, fome. Então observe a correlação que há entre o relato de Jesus a respeito do princípio das dores e o livro de Apocalipse. O cavalo amarelo, meus irmãos, em grego esse amarelo diz mais respeito à cor esverdeada. São doenças, pessoas apáticas de doenças, são a expansão de vírus em nível global. Meus irmãos, é óbvio que nós já estamos vivenciando isso. Agora mesmo o mundo está em alerta por causa de um vírus que surgiu na China. Os aeroportos, eles auxiliam no processo de expansão desses vírus por todo o mundo. Isso é para se cumprir o que foi dito. Então, nós estamos vivenciando aí, já passamos por 2 grandes guerras em nível global, nós estamos vivenciando vírus e epidemias em nível global, crise econômica em nível global. Depois dessas coisas, a próxima etapa são as dores de parto. Então nós podemos dizer com muita segurança que nós já estamos vivendo os 4 cavalos de Apocalipse e seus cavaleiros. Nós já estamos no princípio das dores. Então nós temos que atentar para os sinais. Um outro sinal, meus irmãos, está relacionado à frouxidão moral do mundo e da igreja também. O mundo está cada vez mais frouxo moralmente, corrupto moralmente. E a igreja está sendo afetada por isso. Por isso que, às vezes, quando um profeta de nossos dias, estou me referindo a pregadores da palavra, quando um pregador, ele traz um sermão com um tom contundente contra o pecado, muitos crentes não aceitam e não entendem como voz de Deus. Dizem, esse pregador está bravo hoje, né? Está mal-humorado. Porque às vezes a própria igreja não está se percebendo da frouxidão moral e do relativismo moral que se encontra. Meus irmãos, estamos vivenciando o princípio das dores. A próxima etapa são as dores de parto. E nós temos que atentar para os sinais do fim. Se nós já estamos vivenciando o princípio das dores, o que virá depois? Jesus disse, depois destas coisas, o que virá depois? Marcos capítulo 13, versículo 3 a versículo 13, princípio das dores. Nós já estamos vivendo o princípio das dores. O que vai vir depois? Versículo 14, o que está escrito em cima? A grande tribulação, o anticristo, a perseguição, morte, prisões, martírio dos crentes. Então, o que nós devemos aguardar agora, meus irmãos? O que nós devemos aguardar agora, sem ser alarmista, mas sendo bíblico? Eu não estou aqui para trazer alarme ou para fazer sermão de alarde. Eu estou aqui para expor as Escrituras. Qual a próxima coisa que tem para acontecer no mundo? O surgimento do anticristo e uma perseguição em grande escala, ou em escala global. E por que Deus quer que nós falemos destas coisas? Para nós pararmos de ficar dormindo, vivendo a vida como se nada tivesse acontecendo. Porque a nossa geração de crente olha para os noticiários como se nada tivesse acontecendo. Pais que mutilam os seus filhos, pessoas que incendeiam uma creche inteira, o aumento do número de pedofilias, estupros, homicídio, latrocínio, está relacionado ao cavalo vermelho de Apocalipse, crise econômica em nível global. Tudo isso são sinais do fim, ou seja, a próxima etapa é Deus fazer surgir a besta que emerge da terra, sistema político global, sistema religioso global, e o homem da iniquidade. Pode ser que ele já esteja aí. Quem será, pastor? Quem será? É o presidente tal? Meus irmãos, quando ele surgir, ninguém vai perguntar quem será.
quando o anticristo surgir, você não vai ligar para o pastor: pastor, será que é este? Você não vai ter tempo para fazer isso. Porque os crentes não terão dúvidas quando surgir o anticristo. Não terão dúvidas. Porque ele será um político e um religioso em nível global e vai perseguir a igreja. Ele vai mandar em todas as nações. Por isso Satanás será solto. Será solto no sentido de que ele não poderá mais controlar as nações. Aliás, ele vai poder controlar as nações. Então, meus irmãos, o próximo passo são as dores de parto. Por isso, entendendo que nós já estamos visualizando os princípios das dores, os sinais, nós devemos atentar para estes sinais e, como consequência, vigiar. Versículo 33, Marcos 13, 33. Estais de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. O tempo dos sinais? Não. O tempo dos sinais nós já sabemos, já estamos vivendo. Nós não sabemos quando será o surgimento do anticristo. O anticristo. E um outro sinal que tem a ver com as dores de parto é uma resposta de Deus à perseguição. Deus vai mandar uma grande tribulação da natureza, cataclismas e catástrofes naturais, aonde está escrito nos versículos anteriores, meus irmãos, capítulo 13, versículo 24. Naqueles dias, após a referida tribulação, que é a perseguição à igreja, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, os poderes do céu serão abalados. Algumas tradições cristãs acreditam que a igreja não passará pela tribulação, pela perseguição. Eu gostaria muito que eles estivessem certos, porque eu não quero passar pela tribulação. Mas eu não vou trazer versículos aqui para provar que a igreja vai passar por tribulação. Isso ficará para um segundo momento. Só queria que nós refletíssemos juntos. Se Deus permitiu que os apóstolos, homens de Deus, consagrados, sofressem perseguição, morte, por que Ele vai poupar a geração do Facebook? Se Deus não poupou os profetas de morrerem cerrados ao meio, crucificados de cabeça para baixo, por que Ele vai poupar a nossa geração que deixa a Bíblia de lado para ficar nas mídias sociais? Não pensemos que nós seremos poupados. Os cuidados escatológicos da vida do reino. O primeiro cuidado é atentar, meus irmãos, para os sinais do fim. O segundo cuidado, meus irmãos, é atentar para a marca dessa geração. Qual é a marca dessa geração? Versículo 30. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Alguns teólogos ficam discutindo de que geração Jesus está falando, a geração dos discípulos, mas não aconteceu ainda os poderes do céu serem abalados, o anticristo. Então, de que geração? Então tem essa problemática toda. Meus irmãos, geração aqui, meus irmãos, não tem a ver com a geração cronológica, não é a geração cronológica histórica. Aqui tem a ver com a geração escatológica, tem a ver com o conceito teológico de geração. Essa geração aqui, meus irmãos, é a geração da época de Cristo até os nossos dias, ou melhor, até a vinda de Jesus. Tudo isso é essa geração. E Jesus chamou essa geração de geração adúltera, em Marcos capítulo de número 8, versículo 38. Esta geração má e adúltera pede um sinal. É uma marca dessa geração, é uma geração adúltera. É interessante que geração adúltera não está tratando necessariamente de questões de desvios sexuais, mas ele pega o pecado mais emblemático nas Escrituras sobre desvio moral, que é o pecado do adultério, para falar que é uma geração infiel a Deus. Aí você pensa, mas a igreja não, né? Sim, a igreja também faz parte dessa geração adúltera, e a igreja muitas vezes se comporta como uma geração adúltera, porque é uma igreja que às vezes, ou em grande parte, não se preocupa com a fidelidade a Deus. Não se preocupa com a fidelidade a Deus. Se você estiver achando esse discurso duro demais, avalie a sua vida e se conserte perante Deus. Meus queridos irmãos, o primeiro cuidado que nós devemos ter é atentar para os sinais. O segundo cuidado é atentar para a geração, que é uma geração adúltera da qual nós fazemos parte. O terceiro e último sinal é atentar para a promessa. Nosso Deus é um Deus de promessa, um Deus que não mente. E se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Versículo de número 31. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras
não passarão. Se Ele é um Deus de promessa, e se Ele prometeu que vai cumprir tudo isto, nós devemos então atentar para os sinais e vigiar, não ser como os que dormem, como está escrito em Romanos, capítulo 14 e 15, que muitos crentes estão dormindo espiritualmente, porque estão vivendo a vida como se nada tivesse acontecendo. Não estou dizendo com isso que nós devemos deixar de trabalhar, deixar a família se enfiar em uma caverna e passar o dia todo orando e jejuando numa caverna. Não. Acordar significa para buscar a Deus, para se consagrar a Deus, para consertar a sua vida e para pregar o Evangelho. Não é para ficar enfiado no seu quarto só orando o dia todo. Não, é para nós irmos até o mundo alcançar vidas, alcançar almas. Algumas vezes quando nós falamos, a ênfase da igreja tem que ser ganhar vidas, evangelizar. Algumas pessoas se assustam. Como assim, pastor? A ênfase da igreja tem que ser evangelizar? Como se eu estivesse falando outra língua. A nossa prioridade é ganhar almas. Ganhar almas? O que é isso? O que é ganhar almas? Crentes que estão dormindo, não conseguem ouvir a voz de Deus. Não sejamos assim. Que tenhamos uma outra postura. Os cuidados escatológicos na vida do reino são atentar para os sinais, atentar para a marca e atentar, meus irmãos, para a promessa. Que Deus assim nos abençoe.